Em São Paulo, tem uma particularidade em relação à construção do movimento operário, porque a ascendência na base do proletariado e a participação da migração italiana é bastante significativa. Esse processo de acumulação e, ao mesmo tempo, de formação, né, de uma experiência propriamente urbano-industrial, de uma nova classe operária, né, de um novo proletariado no Brasil, ele começa nas últimas décadas do século XIX, né, mais particularmente a partir dos anos 1880, com a imigração de trabalhadores europeus, né, particularmente, especialmente italianos, mas também espanhóis, né, alemães, franceses, russos, eslavos, enfim, que vêm para os centros urbanos brasileiros. São Paulo, então, o crescimento da cidade de São Paulo se dá muito em função desses fortes contingentes de trabalhadores imigrantes, né, que vão participar do processo de industrialização que estava, né, em curso no estado de São Paulo, mas também em outras regiões do Brasil, exatamente nesses anos, né, desde o final do século XIX, que coincide também com o final da escravidão, 1888, e o início do regime republicano, 1889. Né? Há um chamamento para a vinda de imigrantes, para trabalhadores, para as indústrias, para a cafeicultura e depois para as indústrias, mas não há, é todo um processo de atração desses imigrantes, isso é estatal, isso é um projeto do Estado de atração. Justamente no momento em que a economia paulista, né, baseada na agricultura, na cafeicultura, ela está em franca ascensão. Então, há uma necessidade imediata de reposição dessa força de trabalho que você não tem disponível. E todo esse aparato que é montado pelo Estado brasileiro para garantir esta migração para cá, ela é muito importante, é mantido pelo Estado paulista. O governo italiano fez uma bobagem, de um certo ponto de vista. Acho que em 1891 ele decide expulsar os seus ativistas, anárquicos sobretudo, anarquistas, da Itália. Aí o pessoal é expulso da Itália, onde eles vão? Eles vão atrás da imigração. Eles vão atrás da imigração. Eles vão muito mais para a Argentina, que tem um sistema industrial melhor e não teve o peso da escravidão do Brasil. Da Genova il Sirio partivano per l'America varcare I confini. Tem um marco significativo que é um ponto de corte na migração italiana, que é o ano de 1902 e depois 3. Em dezembro de 1902, é firmado o decreto Prinetti na Itália, que impede a imigração subsidiada ao Brasil. Mas o corte da migração subsidiada ao Brasil se dá oficialmente, e nem se dá, lógico, que é movido justamente por esse conjunto de italianos de tendência socialista e anarquista, principalmente, que já estão no Brasil, que vão colocando uma série de denúncias que chegam através do corpo consular ou que chegam diretamente nos jornais italianos, que vão ser reproduzidos, que permite uma repercussão muito maior. Então, o decreto Prinetti interrompe a migração subsidiada. A partir daí, diminui significativamente o fluxo migratório para as fazendas. Os italianos que migram espontaneamente, então a maior parte começa a se estabelecer nas cidades, que já receberam uma quantidade significativa de imigrantes que foram dirigidos à fazenda e que não conseguiram nada nas fazendas, a não ser exploração, maltrato, e conseguiram fugir das fazendas e foram parar nas cidades. Esse fato de ser estrangeiros era importante porque era um obstáculo, em certa forma, né? Mas era também uma vantagem porque eram redes de imigrantes, né, que vinham das mesmas regiões, ou se conheciam aqui, passavam pela experiência da imigração. Então essas redes nacionais funcionavam também no momento de solidariedade.
No caso de São Paulo, o que é que acontece? Os padrões também eram italianos. E alguns desses imigrantes que foram para o campo, eles enriqueceram, eles se tornaram fazendeiros. Mas a maior parte, não. E ela migra para as cidades, né? Então ela vem engrossar a nascente indústria, né? Eles vão ser absorvidos em grande parte e vão trabalhar onde? Nos quistos étnicos, né? Principalmente no estado de São Paulo, nos moinhos e, né, de trigo, né, né, refinamento de óleo, na produção de macarrão, que são hegemonizados por uma burguesia italiana. É uma imigração de força do trabalho e do capital. A primeira hospedaria de imigrantes, ela fica na Santa Cecília, a primeira hospedaria. Por quê? Porque também está próximo da ferrovia. O que vai acontecer? A ideia da hospedaria era que as pessoas ficassem no máximo 7 dias lá na hospedaria. E depois, nesse período de 7 dias, elas fossem enviadas para as regiões cafeicultoras no estado de São Paulo, né? Com o tempo, uma parte desses trabalhadores, desses imigrantes, eles começam a ficar na Santa Cecília. Isso incomoda a elite. A greve 17, que começou no CRESP, como a gente está vendo aqui nesse prédio aqui atrás, né, ela tem todo um movimento histórico, urbanístico, que começa a partir da retirada desses trabalhadores das regiões mais centrais e eles vão morando nas regiões mais próximas dos bairros além do Tamanduateí, como Moca, Brás e assim por diante, né? Então a ideia de pegar essa classe mais pobre e esses imigrantes e mandar eles para outras regiões, essas regiões além do Tamanduateí. Como é que eles fazem isso inicialmente? Eles transferem a hospedaria do imigrante da região de Santa Cecília para a região do Brás, que também está próxima à ferrovia. Essa elite, então, aliada às várias companhias, por exemplo, a Companhia City, né, faz com que as regiões centrais, que são mais caras, sejam de privilégio desse pessoal cafeicultor, né, e depois que vai se transformar no industrial. E a classe operária indo para as regiões mais periféricas. A cidade de São Paulo, na época da greve geral, 17, já apresentava um perfil onde quase metade da população era de origem italiana, nascidos na Itália, e sobretudo no setor industrial, eles representavam muito mais que a maioria dos trabalhadores. Uma das características dessa greve, radicalizando um pouco, foi uma greve italiana. Os principais patrões eram italianos, né? As indústrias Matarazzo, sobretudo as indústrias Cresp, os Gamba, mas tinham outros. E a grande massa de trabalhadores fabris eram italianos. Em São Paulo, especificamente, nos bairros operários, a preponderância era italiana e, em segundo lugar, espanhola. Então, essa é a grande massa que vai fazer o movimento de 17 em São Paulo. Essa é a grande massa. Tanto é que o conflito começa exatamente na fábrica Cresp. No cotonifício Cresp, mais de 70% dos trabalhadores eram italianos. Nessa segunda década que a gente está se referindo, quando vai acontecer a greve de 17, você já tem uma geração de origem italiana, nascida no Brasil, que continua professando em grande medida formada ideologicamente, uma parte deles nos movimentos socialistas das diversas matizes a que eu me referi antes, dos pais italianos, mas que já é nacional. Então, ela consegue se integrar muito melhor em São Paulo, isso que talvez permita também o surgimento de uma greve maciça do que o fazia antes. Na verdade, essa greve geral, eu tive uma primeira greve geral, mas a primeira greve geral mesmo em São Paulo foi em 1907, 10 anos antes, uma greve para as 8 horas, em que praticamente todas as oficinas e estabelecimentos fabris da época conseguiram essas 8 horas, que era uma inovação enorme para a época, né?
Porém, em pouco tempo voltaram aos horários antigos, né? Não conseguiram segurar essa conquista, né? E 17 é o momento em que ela efetivamente eclode pela primeira vez na história nacional, digamos, antes das greves de 1813, 6 greves parciais que aconteceram no Rio de Janeiro, em São Paulo, mas que elas não tinham ainda esse fenômeno de uma massa imaginando e idealizando de alguma forma a possibilidade futura de uma revolução social. Inclusive a de 17 é muito parecida. As pessoas que atuam muito são os mesmos. Os atores sociais, os movimentos. Ali em 1907 também o papel dos socialistas italianos, no caso, foi muito importante também, até mais talvez que em 17. E é pouco estudada e pouco lembrada. Porque também 17 é um ano mítico, né? E no caso da de 17, ela se encaixa num contexto geral de motins, né? De greves no mundo inteiro. E é isso que assusta bastante o empresariado e principalmente o Estado. Em 1905, há uma campanha no Brasil, que tem à frente, inclusive, os responsáveis pelo jornal O Amigo do Povo, publicado em São Paulo, que tem à frente, né, no Vasco, já uma adesão à campanha dos operários russos no contexto da Revolução de 1905 e cria os sovietes. Então, em 1905, já há uma troca de correspondência, inclusive entre Kropotkin, o grande anarquista Kropotkin, russo, e os trabalhadores, os operários brasileiros, via Amigo do Povo. Então, essa relação, em 1905, ela já existe. Houve uma revolução em 1917, em fevereiro, na Rússia. Uma revolução que depõe o Tsar. É preciso lembrar, do ponto de vista cronológico, que a primeira revolução, não é, que alguns classificam como uma revolução mais moderada, dentro dos moldes democráticos burgueses, ela acontece em fevereiro na Rússia. A despeito dos seus limites muito evidentes, era uma grande evolução diante do quadro anterior. Não é ainda a Revolução Bolchevique, mas é a revolução mais revolucionária da Rússia, talvez, aquela em que a população está na rua e está se organizando em soviets, né, nos conselhos primários, de fevereiro até outubro, tanto que obriga Lenin, que é o líder da ala majoritária de um partido que era reformista, né, da Segunda Internacional, a aclamar na volta depois de abril, né, da estação em Leningrado, né, na estação Finlândia, todo o poder aos soviets, que era algo que ele era contrário. Então, essa circulação de ideias chega ao Brasil. Os anarquistas defendem a Revolução Russa até 2021, quando você tem o massacre dos anarquistas na Ucrânia e o massacre de Kronstadt, né? Então, exatamente, no momento, nesse primeiro momento, os anarquistas defendem a Revolução Russa achando que ela era a revolução social que eles tanto almejavam, né? Eles sempre, ao longo de todo o século XIX, os anarquistas diziam, os franceses, no final do XVIII, já fizeram a revolução política, liberté, égalité, fraternité, muito bem. E, inclusive, a imprensa operária e anarquista no mundo inteiro, ainda no século XX, canta loas à Revolução Francesa. Todo 14 de julho publicam editoriais com a letra da Marseillaise e tal, Les Enfants, Liberté, Égalité, Fraternité. Mas e o Kropotkin escreveu um livro clássico sobre a Revolução Francesa. Mas eles dizem, eles fizeram a Revolução Francesa, vamos fazer a Revolução Social. Então é curioso, assim, a gente ainda tem majoritariamente os anarquistas enquanto a corrente mais forte, né, e ainda estão lá tentando se reorganizar, mas é dentro dos próprios anarquistas seduzidos por uma ideia de uma forma de revolução que tem etapas. Então a gente se organiza, cria o partido toma os espaços que são possíveis de organizar outras pessoas, fazemos uma insurreição, chegamos ao poder, instituímos ali um grupo que provavelmente vai ser esse partido,
e esse grupo vem de cima para baixo transformando a sociedade. É exatamente o contrário do que sempre sugeriram, sempre propuseram os anarquistas. A transformação ela vem de baixo para cima, todo mundo participando dela de uma forma ou outra, mas não essa coisa tão distante da realidade do próprio trabalhador. O quanto que a historiografia brasileira, comprometida com seus interesses de classe ou seus interesses ideológicos, ela foi omissa em relação à história dos anarquistas. E como que esse resgate da história dos anarquistas, tirando alguns intelectuais comprometidos de fato com a história, e aí a gente pode citar um bom conjunto deles, mas ainda um número muito limitado em relação a todos os historiadores que produzem no Brasil, né? É um número bastante limitado. Hoje tem resgatado essa história. Porque a gente tem um problema da historiografia também, né? Quer dizer, uma vertente mais de esquerda, mais comunista, que valoriza o partido, eles tendem a não valorizar tanto o papel dos anarquistas. O equívoco de historiadores é você fazer essa leitura de uma forma teleológica, né? De você ficar tendo uma visão progressivista, como se a sociedade fosse um organismo vivo. Isso que eu acho que é o grande equívoco, né? Esse olhar teleológico, como se em 30 as massas tivessem um amadurecimento e mais consciência de classe do que as gerações anteriores. A gente percebe um pouco na historiografia tradicional, a historiografia marxista, que surge na década de 70, 80, uma tentativa de resgate da greve de 1917 como um momento histórico importante para a classe operária, mas ainda entendido como a infância do proletariado, né? Como um movimento não organizado, né? ou desorganizado e espontâneo. Quando nós falamos, por exemplo, que uma greve ela é espontânea, a gente tem que definir o que é espontâneo. Por exemplo, para o Proudhon, e aí eu estou falando da tradição clássica do anarquismo, ser espontâneo é não estar vinculado ou tutelado por instituição estatal, é não estar vinculado ou tutelado por partido político. Nos meus estudos tendo a criticar ou amenizar a questão da espontaneidade, né? Digo assim, que é de repente, só pelas condições de trabalho péssimas que os trabalhadores se acordam. E que, na verdade, não havia um tecido organizativo que não funcionava tão bem, mas ele existia. E nesses momentos ele vai aparecer. Se o entendimento de ser espontâneo é não organizado, né, obviamente que os anarquistas, nesse momento, eles estão envidando esforços na organização, exatamente. Essa greve, de certa forma, ela já vem sendo anunciada não só pelos trabalhadores, mas pela grande imprensa diante das condições aviltantes que estavam ocorrendo naquele momento de 17. Essa é uma das características que eu demarco no meu trabalho. É uma greve anunciada, não é uma greve espontânea. Os anarquistas, eles desde o início do século, desde a virada do século XIX para o século XX, eles vinham se aproximando dos trabalhadores, principalmente os trabalhadores fabris, tinham alguns grupos em suas organizações próprias e que se juntaram no chamado Centro Libertário de São Paulo. Esse anarquismo, pode-se dizer, que ele se organiza mais claramente no campo sindical, ou seja, o anarquismo brasileiro, ele é, antes de tudo, um movimento social do que propriamente um movimento político. Eles começam a se organizar em sindicatos, né? Como uma parte desses imigrantes que estão chegando para o Brasil, eles são socialistas e principalmente anarquistas, são esses sindicatos socialistas e anarquistas que começam a ser construídos, principalmente os sindicatos anarquistas, né, de orientação anarquista. Ao longo desse período, já começa uma discussão em relação ao sindicato, né, porque o sindicato é uma associação de assistência, né, uma caixa de assistência, e eles vêm discutindo a necessidade do sindicato ser um espaço de resistência
resistência ao capital, de organização dos trabalhadores, de luta. Essa corrente que acredita nisso são principalmente os anarco-sindicalistas. Então, eles entendem que tem que ir para o sindicato para organizar os trabalhadores, resistir ao capital e, a partir do sindicato, também criar formas de organização dessa nova sociedade. No mesmo período, nós vamos ter, e aí, por exemplo, nos anarco-sindicalistas, nós vamos ter o Edgar Lenroth, talvez como a principal figura nesse momento, e nós vamos ter uma outra corrente que são os anarco-comunistas, Gigi Damiani, Florentino de Carvalho, que eles já têm uma desconfiança em relação aos anarco-sindicalistas, né, dessa coisa mais vertical do sindicato, essa coisa da luta econômica, que eles começam a falar, olha, essa luta do sindicato é uma luta muito econômica, né, e a nossa preocupação não é uma luta econômica, a nossa preocupação é uma luta de transformação social, não de pequenos ganhos do capital. Tudo que você conseguir numa greve por motivos trabalhistas, os patrões recuperam 6 meses depois. Entre os próprios anarquistas havia divisões entre eles, né? Mais comunistas, mais anarcomunistas, mais sindicalistas nesse momento dos anos 10. Eu acho que tem sim, na greve de 17, um componente múltiplo, heterogêneo, que a gente não pode circunscrever a uma determinada facção, se o sindicalismo revolucionário, se o anarco-sindicalismo ou se o anarquismo mais puro, todos vão estar presentes nesse momento, né? E, inclusive, os socialistas. Os socialistas eles participam também desses sindicatos revolucionários que existem no Brasil. Então você pega, por exemplo, Antonio Piccarolo, ele é um dos principais jornalistas italianos e ele é socialista, né? Eles apoiam também as greves, né? A diferença básica dos anarquistas e socialistas é que os socialistas acreditam no papel do partido no processo de mobilização dos trabalhadores. Os anarquistas já não acreditam. Então os anarquistas divergem dos socialistas, mas eles se aproximam e lutam junto durante a greve geral de 17. Enquanto condução, eu diria que ela é basicamente movida por essas lideranças anarquistas. Mas eu não generalizaria isso para a massa das pessoas, né? Que está, inclusive, talvez a maior parte da massa nem sequer o socialismo advogava. Nós vamos encontrar muitos cristãos, né? Porque entre os italianos o catolicismo é muito forte. A greve de 1917, indiscutivelmente, ela foi de orientação anarquista. Não só pela presença física de pessoas anarquistas, mas pela sua organização e pela sua forma de funcionamento, né? E de projeto. A greve geral revolucionária que pode levar a uma revolução social. O movimento anarquista tinha e teve a habilidade bastante notável de propor mecanismos de negociação direta, né? Mecanismos de negociação fábrica a fábrica, através desses comitês de fábrica, que era uma forma também de organização extremamente eficaz, porque organização pela base. E os anarquistas já vinham, através das ligas de bairro, né, fazendo todo um processo de organização desses trabalhadores, porque a greve geral já estava no horizonte. Esse discurso da greve geral já estava colocado pelos anarquistas, na medida que as greves foram pipocando isoladamente. A Primeira Guerra Mundial é também um dado fundamental, não é? Inclusive do ponto de vista de consequências não só políticas, mas também econômicas no Brasil, não é? Inclusive todas essas greves da segunda metade dos anos 10 no Brasil, além de questões de ordem política, tem questões de ordem econômica. Todas elas são greves cujo pano de fundo econômico é a questão da carestia. Estava tendo uma grande dificuldade real de alimento, né? Porque os alimentos estavam muito valorizados com a guerra. Preferia se exportar alimento caro, então tirou-se alimento do mercado brasileiro. Havia uma situação de penúria clara, né? Por causa da guerra, não chegam os maquinários e também não chegam os tecidos importados, tem toda uma reestruturação do mercado, uma reconfiguração. E as indústrias paulistas começam a trabalhar, a substituir o que antes era importado. E, sobretudo, não podiam mais usar maquinários novos, porque isso também, essa importação também era dificultada. Então, o aparato que eles tinham de máquinas e de trabalhadores é explorado ao máximo.
Nós tínhamos já naquele momento algumas centenas de milhares de italianos no Brasil. O consulado italiano trabalhou muito para recrutar italianos para ir combater na Itália. Foram 1.500. Se vocês pensarem, um número pequeno, perto de centenas de milhares, numa campanha pró-guerra impressionante. Por quê? Porque já a propaganda anarquista no Brasil foi muito ativa contra a guerra. O Rodolfo Crespi, o Matarazzo, patrões italianos que empregavam operários italianos tentam impor compulsoriamente aos operários italianos um desconto compulsório, um percentual dos seus salários que iria para a pátria-mãe em guerra, né? A contribuição pró-pátria. E essa é uma das indicações também da pauta da greve 17 em São Paulo, né? Eles se recusam. A pátria-mãe está em guerra, que pátria-mãe é essa? Esses comitês pró-pátria eram geridos, em geral, pela classe média imigrada, né? E o que aconteceu? Eles levantavam fundos para enviar esses fundos para a Cruz Vermelha, para o governo italiano, para amparar as famílias que tiveram mortos e feridos na guerra. Ora, a maioria absoluta dos trabalhadores italianos eram contra a guerra. Que pátria é essa na qual eu cultivo trigo e não como pão? Que pátria é essa na qual eu planto a parreira e não tomo vinho? Que pátria é essa na qual eu cuido do gado e não como carne? Enfim, que pátria é essa? Então, a reivindicação é não aderir à contribuição pró-pátria. Nesse momento é interessante porque a identidade de classe prevalece sobre a identidade étnica, sobre a identidade nacional. É um dos momentos de transição na formação da classe operária brasileira de direção a uma classe trabalhadora do país, né? Pelo menos de São Paulo. Eu acho que se fala muito pouco, por exemplo, do papel da mulher nesse processo, e é muito interessante quando a gente vai ler, né, as mulheres tomam a frente, às vezes no sentido de resguardar a segurança e a integridade dos homens. As mulheres têm um papel fundamental, porque elas vão às delegacias pedir as solturas dos grevistas. Então as mulheres se apresentam como mulheres destemidas, enfrentam a força policial e reivindicam a soltura dos seus companheiros. Nós tivemos a participação de algumas mulheres militantes muito interessantes. Eu lembro de uma figura anarquista muito atuante, que foi Elvira Boni. Era uma operária, atuou muito nos sindicatos, né? Uma outra militante anarquista fabulosa, educadora, professora primária, mineira de origem, de Juiz de Fora, aliás, de família de classes mais abastadas, mas que dedicou sua vida inteira ao movimento anarquista, é Maria Lacerda de Moura. E durante as manifestações, as mobilizações, a gente sempre vê nas imagens da época a presença feminina marcante. As situações e relatos das mulheres, por exemplo, fazendo os discursos, não são só os homens, a participação delas é muito importante. Também na Rússia foram as mulheres, né? É igualzinho ao de São Petersburgo que acontece na mesma época, só que São Petersburgo se transformou numa revolução, quer dizer, destrói o status quo institucional. Os trabalhadores estão reivindicando melhores condições de trabalho e a fábrica não atende. E diante desse não atendimento das reivindicações, eles resolveram cruzar os braços. E é curioso que a greve começa na seção feminina do Cotonifício Crespi, eram 400 mulheres operárias que dão início à greve. Pede a redução da jornada de trabalho e o aumento salarial. Depois ela toma a fábrica toda e a própria postura extremamente radical e intransigente do patrão, né, que fecha a fábrica e não atende a nenhuma demanda operária, leva que a greve vá para as ruas. A gente imaginar, a gente tem comício com 5 mil pessoas. Quer dizer, 5 mil pessoas numa época em que não se tem telefone, jornal, no telefone, internet, televisão e rádio, como a gente entende hoje, é algo de brilhante. Como é que as pessoas conseguiam, tendo discutido uma determinada questão que é relevante, chegar até essa massa, ouvir dela e fazer um encaminhamento dela para quem de direito, para que faça, né, a defesa dessas ideias que estão sendo colocadas ali.
É importante lembrar que, na verdade, na organização da greve, houve a participação importante de ligas operárias de bairros. Além de sindicatos, ligas operárias de bairros, os bairros operários de São Paulo. Isso foi importante, que foi uma forma de associação bastante original, porque a ideia era organizar os trabalhadores no bairro onde eles viviam, em especial eles viviam mais ao redor das fábricas que se situavam nos bairros operários. A Liga ela não reúne os trabalhadores no sentido particular do pedreiro, do sapateiro, do gráfico, do metalúrgico, do tecelão. A Liga reúne os moradores daquela localidade. Naquela época, por mais que você tivesse várias categorias, porque isso é próprio do sistema capitalista, né, de ter várias categorias de trabalho, eles se entendiam enquanto uma classe social. E eu acho que isso que é o diferencial, né? Então esse legado deles mostra o quê? De que quando as pessoas se entendem enquanto uma classe, ela consegue ter uma força tão grande de romper com uma estrutura que até então a sociedade burguesa, né, a elite achava que era impossível de você romper. Pensando na estrutura, a organização da greve de 17, a gente pode fazer um paralelo com outros momentos históricos em que os anarquistas estiveram à frente. A própria Revolução Espanhola de 1936, que a sua organização não década de 30, ou mesmo 1936, ela não foi espontânea. Ela foi um processo construído desde 1880 com a chegada e a organização dos primeiros internacionalistas lá na Espanha. Fundação da escola moderna no começo do século XX, a difusão do racionalismo pedagógico na perspectiva educativa, a difusão dos jornais sindicalistas revolucionários, a constituição da CNT em 1914, na década de 10. E isso vai ganhando fôlego, ganhando força durante 10, 20, 30 anos, até ter a possibilidade de, num momento histórico específico, tomar a frente e fazer uma revolução, como foi feita em 36. A greve de 17 tem as mesmas características. Então isso, ela vem num crescente com a chegada dos imigrantes, a organização dos primeiros sindicatos, das primeiras tentativas de greve no começo do século XX, a fundação da escola moderna, a fundação de jornais. Ela é um movimento que vem crescendo por diferentes frentes, até no momento específico em que há uma possibilidade de ruptura, há uma greve geral revolucionária, e isso os anarquistas têm organização prévia e têm potência para dar uma resposta imediata para questões prementes, econômicas, sociais da época, né? E está à frente de um movimento político-social revolucionário desse tamanho. Nesses anos, né, pré a greve de 1917, nós temos uma grande atividade das escolas. Né? Então, eu entendo que essa atividade e também as atividades que aconteciam dentro dos espaços operários, né? Que eram, como eu falei, um calendário, existia um calendário operário. Né? Então, Ferré, né, 1º de maio, né, queda da Bastilha, né, a Comune de Paris. Então, eram datas do movimento operário que eram refletidas, que eram discutidas dentro dos seus espaços. Eles se entendem como uma classe operária. E eles entendem que eles têm um projeto de vida diferente do projeto de vida que é dado pela burguesia, pela elite que existia naquela época, né? Ou seja, eles têm um projeto de vida deles. E eles querem impor esse projeto de vida. Eles falam assim, olha, não adianta você querer me convencer com as suas coisas. Eu tenho o meu projeto. Então, por exemplo, ao invés da competição, eu tenho o apoio mútuo nos sindicatos. Eu não quero competição. Competição é coisa da burguesia. Isso não tem nada a ver com o meu projeto de vida, né? Tem os teatros da burguesia, tem os teatros operários. Tem os piqueniques da burguesia, tem os piqueniques dos operários. Ou seja, os operários têm um estilo de vida completamente diferente do que tem o estilo de vida da burguesia. E isso é um problema para a burguesia, porque até então ela não entendia que esses operários pudessem ter uma forma de entender o mundo completamente diferente da deles. O movimento anarquista, ao negar a representação política pela via institucional, pela via do partido político, pela via das eleições, não é? Pela via das instituições do Estado, ele valorizava extremamente a cultura, ele valorizava a educação, ele valorizava a escola livre. A escola livre do quê? Livre da igreja, livre do Estado, livre dos patrões. Uma escola que pudesse realmente ser criativa, né, e combativa na formação de uma nova consciência. O primeiro Congresso Operário, né, que vai criar a Confederação Operária Brasileira, né, em 1906, um dos temas que vão aparecer para discussão vai ser sobre a educação, sobre a instrução. Né?
colocando que era necessário que os sindicatos conseguissem espaço, criassem iniciativas para a criação de escolas. Ninguém queria ser o presidente do sindicato, ninguém queria ser o diretor, ninguém queria nada disso. Os caras queriam fazer trabalho de base, eles queriam estar na base, falando com o trabalhador, incitando, chamando, fazendo as reuniões, fazendo os cursos de formação, fazendo formação mesmo, porque a gente vive numa sociedade de analfabetos, e essas pessoas têm também o sindicato enquanto um espaço pedagógico, né, material mesmo, né, usa-se o jornal como forma de educação do trabalhador. Todo esse processo, né, que eu chamo um grande processo educacional, ele vai vai continuar após a 17, mas com uma repressão muito grande, né, mas ele vai estar produzindo uma forma de resistência e de formação dessas pessoas que vai eclodir, vai culminar com a greve de 1917. A questão operária ganha o espaço da grande imprensa, né? E a partir daí, a minha análise que eu comento é que, pela primeira vez na história do Brasil, o movimento operário consegue pressionar setores do Estado e setores do patronato no sentido de que as suas reivindicações são legítimas, né? E aí a grande imprensa vai, e tem um editorial que eu analiso que é muito sintomático em relação a isso, o editorial chama-se O Joio e o Trigo. O anarquismo seria uma planta exótica, porque é importado da Europa e o clima brasileiro não seria fértil, adequado, etc, etc. Mas a planta viceja, e depois que ela viceja, ela se transforma em joio, que é a erva daninha, né? Então o anarquismo tem que ser extirpado, algumas reivindicações operárias são legítimas, etc, etc, mas o anarquismo é o joio, a erva daninha que tem que ser extirpada. A colônia Sicília era aqui, quer dizer, a gente estava certamente sob a influência de tanta gente que veio da colônia Sicília do interior do Paraná aqui para Curitiba, tanto que os jornais da época falavam muito sobre esses elementos estrangeiros perturbadores da ordem, né, dessa pacata e ordeira cidade de Curitiba, né, só deixa de ser pacata e ordeira porque tem esses estrangeiros que vêm aqui com essas ideias alienígenas, né? Como havia, inclusive, os mais conservadores diziam, não há questão social nenhuma no Brasil, e os imigrantes são os ingratos, porque são acolhidos aqui de uma maneira tão hospitaleira e fazem greves, então que voltem. Né? Discurso de uma atualidade, aliás, né? Trump e tal, barrar migração, né? São ingratos. E os anarquistas são taxados como homens sem Deus, sem lei, sem pátria, sem honra, sem família, são apátridas. Então, o anarquismo, é claro que ele não nasceu no Brasil, não é? Mas ele é tão exótico quanto qualquer das ideologias que a burguesia professava na época, né? O liberalismo, o positivismo, não é? Todas elas vêm de fora. Então, há autores que dizem isso. A burguesia pode importar ideias, o proletariado não pode. Essa greve tem uma característica que, na pauta de reivindicações, ela vai além das condições de trabalho. Quando a gente vai para a pauta de reivindicação, acho que é o 7º ou 8º item, é que entra o aumento, a porcentagem do aumento do salário. Quer dizer, todos os itens anteriores dizem respeito à libertação dos presos, que sempre é um dos principais, né? O cara está preso, vamos libertar ele, que esse é um companheiro, não pode ficar lá. A proibição do despejo. Porra, as pessoas estão num momento de crise tremenda, então o despejo é uma coisa muito comum. Então, as pessoas têm que ter moradia. Como é que você vai sair despejando o cara da casa dele? Não. Então, a proibição do despejo, não aumentar o aluguel, não aumentar os gêneros de primeira necessidade, garantir que não sejam falsificados os gêneros de primeira necessidade, que é uma das coisas que vai levar à explosão do movimento também. Então, há toda uma reivindicação que, se a gente olhar para o momento posterior, deixa claro o quanto que as ligas foram influentes nessa situação. Porque não é só uma questão de porcentagem de aumento salarial, de ganho, de garantias de planos de carreira, ou as reivindicações que a gente tem hoje, né? Aqui no CRES, por exemplo, que é uma das grandes fábricas daquele período, né, que é onde começou a greve 17, né, também tinha sua vila, mas não era aquela vila fechada como tem na Vila Maria Velha. Ele era um homem muito visado pelos outros empresários.
E todos eles tinham um pouco de inveja do Strait, porque ele era muito querido pelos operários. Tudo que uma cidade precisava, tinha 2 consultórios médicos aqui, tinha 2 consultórios dentários, tinha o berçário, tinha a creche e tinha o jardim da infância. E para completar isso, tinha 2 escolas grandes, uma de meninos e outra de meninas, que hoje está em completo abandono, infelizmente. Por todas essas mordomias, entre aspas, que o povo falava, ele queria o bem-estar do operário. Você ter um operário na vila, você traz para ele aquela ideia de segurança. Tipo, eu estou trabalhando na fábrica, eu tenho o direito de ficar numa casa. Só que aí você tem um controle sobre ele. E esses operários, obviamente, são muito mais difíceis de você conseguir fazer com que eles participem dos sindicatos, né? Então eu acho que a Vila Operária é essa coisa de controlar esses trabalhadores. Meu avô nunca fez greve em tempo algum. Nem quando foi a greve do Braço Cruzado, meu avô não participou. Porque meu avô achava que o operário tinha que trabalhar para pagar seus compromissos no fim do mês. Sim, e ele falava que esse negócio de greve nunca dá em nada. Nunca o operário, o chefe, o patrão vai abrir as pernas. Ele falava assim mesmo, não vai abrir as pernas para o operário. Eles são tinhosos. Ele sabe que o operário precisa do patrão, senão ele vai trabalhar. Esse desemprego que está agora, muita gente que também andou fazendo greve. Aí o patrão, para eles nunca fica difícil. Meu avô falava isso, para o patrão a vida nunca fica difícil. Porque eles sempre têm a quantia deles, o quinhão deles guardado para essas emergências. É que nem esses políticos de hoje. Todos eles têm dinheiro lá fora, nesses bancos da Suíça. Todo patrão tem a sua reserva. Tem outros que já reserva para o neto, para o bisneto, para o tataraneto e tudo. E o operário? O operário que se lasque. A gente está aqui na Rua Javari, próximo ao estádio do Juventus, né, o famoso estádio da Rua Javari, que leva o nome de Conde Rodolfo Crespi. O que segura o Juventus ainda é a Moca e o torcedor da Moca, então tem essa simbiose ainda. Aqui é um espaço de um bairro operário, né, com fábricas no início do século passado, de imigrantes europeus que se instalaram aqui para fazer esse trabalho fabril, e não só para fazer o trabalho fabril, né? Também eram imigrantes europeus que vieram para formar a burguesia, a classe dominante. Então o próprio nome, né, e o próprio clube, Juventus, tem essa origem, né, nesse processo de contradição. Então a história que eu saiba aqui do Clube Atlético Juventus, que são 2 irmãos Crespi, né, oriundos da Itália, e um era torcedor da Juve e o outro era torcedor do Torino. E eles queriam formar um time de operários aqui, né, que era deles, e queriam colocar ou Juventus ou Torino. Só que eles entraram, né, num acordo. O nome ia chamar Juventus e a cor do Torino. Então, por isso que é Juventus e a cor é Grená, que é a cor do Torino. A torcida do Juventus reivindica a greve de 17, reivindica a classe trabalhadora e não reivindica o Crespi, né, o dono. Ele reivindica aqueles operários, aquelas operárias que fizeram a greve, né? Então, vamos dizer assim, a identidade da torcida do Juventus é a identidade com os jogadores de futebol, com os operários, porque quem faz o time, quem fazia a fábrica e quem fez tudo isso aqui foram os operários, né? É o trabalho. Sou operário, oh bela tchau, tchau da Javari. Resistiremos como há 100 anos atrás. Nesse momento não existia nenhuma legislação trabalhista. Quando havia algum problema nas fábricas, em especial greve, os patrões chamavam a força policial para reprimir. E esses embates, nesses confrontos, acaba tendo a primeira morte. Não tinha tropa de choque, quem fazia a repressão era a cavalaria naquele tempo. E como eles faziam? O cara ia praticamente deitado em cima do cavalo, pode-se dizer que paralelo, com a cabeça encostada na cabeça do cavalo, a rédea bem curta, e com o sabre, né? E eles iam espanando o sabre. Então, o pessoal fugia, porque se pegava,
Aquilo ali era para cortar, para matar mesmo, né? As classes dominantes no Brasil da Primeira República sempre se serviram dessa repressão, de uma legislação altamente excludente, inclusive prevendo a expulsão e a deportação de elementos considerados subversivos, e a repressão policial, pura e simples, né? Repressão policial pura e simples, e, portanto, não havia sequer nenhum mecanismo, não é, previsto de reconhecimento de direitos. Um assassinato pela polícia do Martins que acaba levando a greve a se tornar uma greve geral envolvendo dezenas de milhares de trabalhadores em São Paulo. O significado simbólico da morte provoca uma catarse emotiva que permite que uma dada tensão subterrânea, que está borbulhando, possa vir a ser traduzida em forma de uma ação efetiva de rua. O comício fúnebre, né, que leva o corpo do operário Martins ao cemitério do Araçá, em São Paulo, envolve também dezenas de milhares de trabalhadores, não é? O próprio Edgar Lohenroth se refere a isso, e Edgar Rodrigues, que é o mais importante memorialista do anarquismo no Brasil, fala, não é, citando Lohenroth, que o féretro envolveu um mar de gente. Esse mapa aqui ele mostra o enterro do operário José Martinez, né, que foi um momento importante também de ocupação da cidade pelos operários. A polícia da época, que chamava Força Pública, né, orientou os operários a levar no caixão do Brás, onde morava o operário morto, até o cemitério de Araçá, que era o cemitério que tinha da prefeitura, né? E nos discursos no cemitério é que eles chamam a população para a greve geral. A cidade de São Paulo, né, final de junho e durante o mês de julho, ela esteve praticamente tomada, né, por este movimento. Né? Esse movimento, de alguma maneira, se apoderou, né, ou se empoderou, como hoje se costuma dizer, do espaço urbano da capital paulista, não é, da cidade de São Paulo. A cidade esteve, pelo menos os bairros operários estiveram ocupados. Eu acho que foi a primeira vez na vida que alguém ocupou São Paulo. A greve que começa no CRESP, que tem todas as reivindicações dos trabalhadores do CRESP, ela se espalha em como uma greve de solidariedade. A solidariedade ao trabalhador preso, a solidariedade aos companheiros em greves, a solidariedade àqueles que não estão recebendo, então passam-se, né, as listas de subscrição para ajudar, coisa e tal. Tem falas de trabalhadores que dizem, olha, estou entrando em greve por solidariedade, não tenho nada a reclamar do meu patrão. Ou aqueles que tinham as reivindicações atendidas e depois se mantinham em greve por solidariedade. Então a solidariedade é uma palavra-chave para os anarquistas. Quando a gente vai para essa forma de percepção, de leitura da coisa, a gente vê elas acontecendo ali. Horizontalidade, federalismo, autogestão, ação direta, solidariedade, ética. Elas percebem o quê? Que existe uma questão aqui de ataque brutal contra os trabalhadores e aí eles vão se unir para fazer mais força para que esses trabalhadores consigam ter aquilo que eles querem. Esse exercício da solidariedade é fundamental para poder fazer qualquer tipo de transformação, para qualquer tipo de enfrentamento. Então, acho que isso é um legado importante, a noção de solidariedade, para você conseguir fazer uma indignação para além do individual e ser coletiva. E esse movimento extravasou as fronteiras, quer dizer, ele foi para várias cidades do interior paulista, não é? Foi para outros estados, não é? A ideia maior era fazer uma greve geral no país como um todo, né? Elas foram acontecendo em momentos distintos, mas ela tem repercussão, tem ressonância esse movimento em vários lugares do país. Fazer uma mobilização em termos nacionais, com uma dificuldade de comunicação como aquela que tinha em 1917, isso é notável. Isso aponta, por um lado, provavelmente para o modo eficaz como circulavam alguns jornais operários no período. A greve de 1917 ela é uma greve nacional,
com vinculação nacional, principalmente pela relação de comunicação entre o movimento operário nacional, principalmente entre os anarquistas. Ela vai ter articulação a partir da Federação Operária do Rio de Janeiro, com telegramas, porque existiam esses sindicatos unidos, uma com grande confederação, que é a Confederação Operária Brasileira, que tinha esses princípios, né, anarquistas, sindicais revolucionários, né, e a partir dos telegramas começam a pipocar greves em várias capitais, no Nordeste, por exemplo, também no Paraná, em várias cidades do Paraná, ou mesmo em Curitiba. Primeira coisa assim, que chama atenção para qualquer um que está acostumado com greve hoje, né, para quem está com os pés no presente, né, e essa é uma viagem interessante para qualquer historiador, é ver como greve era feita de um modo diferente no passado. Greve não era cruzar os braços, né, e se reunir na praça, meramente. Né. A greve é subverter a ordem, concretamente. Aqui em Curitiba, a greve, como em todas as greves anarco-sindicalistas, eram greves com ações violentas. Se Lênin e os bolcheviques conseguiram tomar o Palácio de Inverno, por que não conseguiríamos nós, anarquistas, tomar o Palácio do Catete? Então ele diz, vamos tomar o Catete, jogar sacada abaixo o patife que lá está a presidir o país, enfim, vamos tomar o Catete. Essa é a proposta, tomar o Catete, né? É extremamente radical, não é? Quando estoura a greve 17 em São Paulo, 2 dias depois do enterro do José Martinez, a União Geral dos Trabalhadores vai chamar uma reunião na sua sede, que fica na Rua Brás Cubas. Nessa reunião vão aparecer 1.000 trabalhadores, tudo isso registrado nos jornais da época. Eles vendo aquele número enorme de trabalhadores, eles desistem de fazer uma reunião e fazem um comício público. Nesse comício vão falar vários oradores. 3 dias depois desse comício, eles vão fazer um novo comício. E segundo as memórias do João Perdigão Gutierrez, que foi um anarquista que participou ativamente da greve 17 na cidade de Santos, ele fala que durante o comício, a anarquista argentina Sofia Garrido vai declarar iniciada a greve em Santos. Os anarquistas, eles se fortalecem nesse período, né, e vão terminar quase no mesmo período também a greve. Então, são vários elementos que demonstram que a greve do Rio Grande do Sul, ela não era uma greve isolada, era uma greve que fazia parte da greve geral de 1917. Então foi um movimento realmente muito importante que, de alguma maneira, participa um pouco de um momento internacional das lutas, né, dos trabalhadores, né, pela sua própria, vamos dizer assim, pelo seu próprio reconhecimento, pela sua própria identidade, né, como um novo sujeito histórico, digamos assim, né. Depois, durante o movimento, foi necessário montar um comitê, chamado Comitê de Defesa Proletária, em que dele participaram vários militantes das ligas operárias, representantes das ligas operárias. É interessante relembrar que a composição desse comitê, dele participam 5 militantes anarquistas e um militante socialista não anarquista, né? Entre os anarquistas está o Edgar Leinroth, o Luigi Damiani, né? Didi Damiani, Rodolfo Felipe, o Tianti, e o socialista não anarquista era o Teodoro Monicelli. E é curioso porque se os trabalhadores já têm alguma forma de organização, os industriais ainda não têm uma organização própria. Eles se organizavam junto com a Associação Comercial e eles começam a perceber que eles precisam, doravante, se tornar uma força da classe industrial. E é interessante que a burguesia percebe isso. Percebe isso, tanto é que verá toda uma repressão violentíssima posterior. São 3 mortes oficiais, né? Que isso foi registrado na imprensa. Eu quero dizer uma coisa. A estudiosa Leo Prato, ela fez um capítulo sobre os mortos. O número oficial de mortos, oficial, da greve são 3. O número real não sabemos, mas seguramente muitas dezenas, se não mais. Ela dá uma série de indicações muito interessantes que nos levam que possa existir uma vala comum clandestina no cemitério de Araçá. Eu consegui ter acesso ao jornal Fanfula, que era um jornal da colônia italiana e abriu um espaço para acompanhar o movimento grevista. E o Fanfula, ele acompanhou durante as madrugadas,
alguns despejos de mortos por carroça na calada da noite, no cemitério. Então ele aventa a possibilidade de ter havido muito mais mortes que não foram registradas. Não há interesse, né, por parte governamental, por parte dos industriais, de que as mortes apareçam em número elevado. Mas não teve como negar a existência oficial de 3 mortes. Mas é possível que tenha havido um morticínio em São Paulo. A repressão foi muito intensa e isso levou os próprios anarquistas a proporem, em comício público, a suspensão da greve. A história da vala comum é uma coisa terrível na história brasileira. Eu só quero recordar que em 1990 foi descoberta uma vala clandestina no cemitério de Perus, que nós estamos com 1.044 corpos, que até hoje não se conseguiu fazer o exame de DNA. Depois de quanto? 27 anos? Pela resistência do Estado brasileiro. A gente sabe que muitas das reivindicações que verbalmente também por acordo, foram firmadas, elas não foram cumpridas. É curioso que os anarquistas, mesmo quando terminam a greve, eles escrevem o seguinte, eles falam, olha, terminou, mas temos que nos manter alerta porque nós não acreditamos que eles vão cumprir. E não cumpriram. Além de não cumprir, cuidado, porque com certeza nós seremos presos. E aconteceu. E aconteceu. Não só presos, né? Eles vão resgatar a lei Antônio Gordo lá atrás, com a ideia de expulsão de alguns trabalhadores que participaram da greve. Há uma caça aos anarquistas, de uma forma extremamente arbitrária, isso é feito na calada da noite, na identificação das cabeças do movimento. Eles prendem essa militância e enfiam no navio, deportam os imigrantes. Brasileiros eram deportados para Clevelândia e europeus eram deportados para seus países de origem. Muitos foram deportados para a Espanha. Em 1907 já tinha sido promulgada a Lei Adolfo Gordo, que era uma lei que estabelecia os critérios para a deportação de estrangeiros que prejudicassem a ordem e a tranquilidade públicas, né? Você veja que tem um fio vermelho que liga. Nesse aspecto, por exemplo, é a repressão constante. Legal, institucional e ilegal. Tortura, maltrato, desaparecimento de corpos. A oligarquia brasileira, um pouco guiada da oligarquia paulista, a oligarquia brasileira, ela não sabe tratar com democracia, com negociação, com acordos. Ela o faz quando é obrigada. Mas se não é obrigada, mesmo quando é obrigada, ela tem sempre o outro lado. A repressão, a repressão, a repressão, a repressão. Constante. Isso vale para 17? Claro. Vale também para os 350 anos de escravismo. Antes. Ela é constante. Isso até hoje. A greve 17, ela representa o apogeu. Eu não conheço no mundo um apogeu tão alto do sindicalismo revolucionário. Afinal de contas, no dia 13, 14 de julho, eles tomam a cidade. Não funciona mais nada. Só funciona aquilo que tem o papelzinho do Comitê de Defesa Proletária. Em alguns momentos, os anarquistas expediam salvo-condutos, porque em determinadas regiões de São Paulo não se andava sem esse salvo-conduto. A polícia não controlava algumas regiões da cidade, eram os anarquistas que controlavam. Então havia uma linha clara de separação entre o espaço do Estado e o espaço anarquista tomado, né, por esses anarquistas nesse momento. E essa greve vai ganhando uma dimensão que as autoridades não previam. A polícia está se dissolvendo. A polícia está se dissolvendo de cansaço. O governo federal está mandando um cruzador e um coraçado para Santos para tentar reprimir a greve. Nunca vi isso. Um coraçado para reprimir greve é de uma violência. O exército está vacilando se ataca ou não ataca.
Ora, chegamos ao apogeu, mas também à decadência. Por quê? Por quê? Não tinha política. A salvação foi o Comitê de Jornalistas. Se o sindicalismo revolucionário não fala com o Estado e não fala com os patrões, o que ele tem que fazer? Tomar o poder. Mas eles são contra tomar o poder. E os anarquistas, eles não querem sentar junto ao governo. Então, há uma intermediação que também, no caso de 17, é inédita, né, que se forma um comitê de jornalistas da grande imprensa que vai intermediar o conflito. Acertadamente também eles começam a perceber que não há possibilidade de negociação com o patronato, então eles se resguardam desse encontro com o patronato, até com medo das lideranças serem presas, né? E aí os jornalistas então se propõem a intermediar essa relação entre patrões e trabalhadores para que, né, os anarquistas não se exponham tanto. Eles insistem que o Estado tem que se dissolver. O Estado tem que se dissolver. Aí está o grande limite. Quer dizer, eles não entendem a ideia da necessidade da política, da negociação e de ter o objetivo de tomar o poder. Transformar o poder em algo onde o proletariado conta. Eles são contra isso. Ora, isso é um limite. Eles chegaram ao máximo, daí não podem fazer mais nada. Por sorte, teve a negociação com os jornalistas que permite uma saída. A repressão é muito mais intensa em relação aos anarquistas. É interessante a gente observar o quanto que o Partido Comunista, desde o seu início, busca alianças com a classe patronal e com o Estado, né? Porque ele entende que dessa maneira ele preserva o partido e, preservando o partido, ele consegue se manter vivo na luta e continuar nessa luta. Para os anarquistas não existe essa possibilidade porque nós somos totalmente contra o Estado, então a gente não tem como fazer essas alianças. Talvez a principal conquista desse movimento foi obrigar o Estado a reconhecer que precisavam, e os empresários a reconhecer que eles tinham que fazer uma negociação coletiva, que entrar numa negociação sobre direitos e sobre condições de vida e de trabalho com os trabalhadores, o que na época, até aquele momento no Brasil, era completamente desconhecido. Que o proletariado brasileiro, paulista, ainda não existia. Era uma greve que eram células diferentes, que não se conheciam, às vezes antagônicas. Em 2 meses surge um organismo único. Nasceu a classe operária brasileira. Aí, nessa greve. Porque é quando o operariado passa a ser reconhecido como classe operária. Até então ele não era tratado como uma questão social. A questão social, como eles chamavam, ou seja, a questão do proletariado, a partir dessa greve de São Paulo, passa a ser uma questão nacional e política. Tem que se discutir nos jornais, tem que se discutir no parlamento, tem que se discutir pelos partidos políticos, mesmo que seja para falar mal, mas eles têm que falar. Não é mais aquela questão que eles diziam antes, mais ou menos, você dizia, é só uma questão de polícia, deixa eu falar. Não. Então essa greve tem essa dimensão histórica importante do que a gente chama do fazer-se operário. Né? Eles se fizeram como classe durante esse movimento. A partir de 17, essa elite começa a atacar sistematicamente os sindicatos anarquistas, então muitos brasileiros são mandados para um gulag, né, lá em Clevelândia, na região do Oiapoque, né, muitos vão morrer de malária, sem nenhuma assistência, aqueles que são estrangeiros vão ser expulsos, então começa um processo de desarticulação muito grande. Com a chegada dos comunistas, eles atacam os sindicatos revolucionários, eles querem tomar esses sindicatos. Eles pensam uma política global, né, os marxistas, de excluir todas as outras correntes, de exterminar, porque eles não querem essas oposições. O curioso, o paradoxal, que no Brasil o Partido Comunista surge a partir de lideranças anarquistas e anarcossindicalistas, né?
O Partido Comunista é fruto direto dessa experiência. Se não tivesse a greve de 17, dificilmente teria condições de fazer um Partido Comunista em 22. A partir da chegada de um enviado que veio de Moscou via Argentina, ele vai tentar conversar com o Edgar Lenroy para a formação do Partido Comunista no Brasil, já que existia um Partido Comunista na Argentina, né? Ele vai se negar e ele vai indicar o Açudilio Pereira como esse cara que pudesse ser o formador do Partido Comunista. Tanto que o Partido Comunista no Brasil, né, ao contrário do que acontece em várias partes do mundo, né, que saem de alas da social-democracia, ele é basicamente construído por anarquistas. Né? Por quê? Porque a força do movimento operário, a força do movimento social, eram os anarquistas que estavam organizando. A partir de 22, março de 22, alguns historiadores entendem que há um declínio, começa aí então o declínio do anarquismo. O modelo que vai surgir na posterior União Soviética, vai surgir em 1922, né? Esse modelo centralizado, do sindicato ligado ao partido, né? Onde não existe uma discussão interna, ele seria muito mais adequado do que o que tinha na autogestão, o federalismo próprio dos sindicatos anarquistas, né? Os sindicatos revolucionários. O prestígio da Revolução Soviética, a organização do Partido Comunista, a proposta de criar sindicatos por categorias, metalúrgico, químico, têxtil, acaba sendo vitoriosa. E o anarquismo reflui. Essa disputa ela vai para além dessa data de 22. Um exemplo, que é mais do que exemplo, é um sintoma. Né? Em 24, são os anarquistas as maiores vítimas da deportação para Cleveland, que é uma espécie de campo, né, de isolamento, um campo, né, alguns chamam de concentração, acho que o termo não é adequado, mas alguns chamam de campo de concentração, na fronteira do Brasil com a Guiana Francesa, né, lá no extremo norte, que era Pará na época e agora é o Amapá. Então, foram só anarquistas deportados para essa região. Isso é um sintoma de que o inimigo prioritário do Estado era exatamente o movimento anarquista. Os anarquistas continuaram resistindo nos sindicatos, não como correntes tão fortes, mas eles eram vozes dentro do sindicato, questionando, lutando, brigando. Eles continuaram com seus espaços culturais como centro de cultura. Por outro lado, a gente observa que o anarquismo está aí hoje, é muito curioso, quando a gente vê acabou a paz, isso aqui tem que virar o Chile, e a gente vê aquele menino negro pegado na grade, ele falando, aqui é horizontalidade, irmão, aqui é horizontalidade. E ele explicando o que é a horizontalidade. E aí eu assistindo o filme, falei, porra, isso é greve geral de 1917. O que essa molecada fez é greve geral de 1917. Eles tomaram as escolas, conseguiram criar uma organização que desse o mínimo de lógica. Porque nós estamos falando assim, é uma escola da Zona Norte, uma escola da Zona Sul, uma escola da Zona Leste, gente do ABC, e aí a coisa explode, Espírito Santo, Rio de Janeiro, para um monte de lugar, você fala, porra, são os princípios libertários colocados em prática ali. A revolução é sempre o horizonte, derrubar esse sistema capitalista, o sistema burguês, que é o responsável pela injustiça social, pela exploração do trabalhador. Isso se manteve no horizonte e se manteve no horizonte dos anarquistas até a morte deles. O Lenroth é um velho militante, é um militante, pode-se dizer, de primeira hora do sindicalismo revolucionário. É o editor da Plebe, durante muito tempo, né, ele é editor da Plebe, é o grande responsável, é um gráfico, jornalista e gráfico, não havia separação entre o pensar e o fazer, né, e nesse sentido ele reúne todas as qualidades do operário da Internacional, da Associação Internacional dos Trabalhadores, que a grande defesa da AIT era que não podia separar o pensar do fazer, o trabalho manual do trabalho intelectual, e o Lenroth é um exemplo disso. Edgar Lenroy, ele é sondado, né, para ser candidato, e ele diz que contraria tudo isso, né, a própria defesa dele, né, porque o Edgar Lenroy, ele é preso como mentor intelectual da greve geral de 1917, por conta do saque que tem no Moinho Santista. Então ele é preso, né, materialmente, estão acusando ele disso. Quando ele faz a defesa dele, ele faz questão de deixar claro, eu estou sendo acusado porque eu sou anarquista. Eu não estou sendo acusado porque eu participei de nada, porque eu não estava lá. Eu não estou sendo acusado que eu incitei, porque eu não incitei.
Eu incitei sim os trabalhadores a se organizarem, a lutarem de todas as formas para conquistar direitos e garantir direitos. Mas eu não incitei em particular que ninguém saqueasse ou roubasse nada. Mas eu sou sim contra o Estado, eu sou sim pela organização dos trabalhadores. Então é curioso porque talvez as pessoas tenham pensado que depois ele ficou menos anarquista do que ele era quando foram tentar fazer esse tipo de convite a ele, né? E ele manteve-se fiel àquilo que ele acreditava até o final. E eu tenho a impressão, eu tenho a sensação de que você ter um ideal, lutar por um ideal e levar isso até o seu leito de morte, ajuda você a manter uma chama de vida, né? Mesmo durante a velhice. Então a gente percebe que Edgar Lenhort, ele morre se acreditando anarquista com um projeto libertário para o Brasil nos anos 60. Todas essas reivindicações que existem hoje condensadas nessa legislação trabalhista foram conquistadas pela luta dos trabalhadores, em que se afirma que aquilo foi obra da bondade, da generosidade do Getúlio. Toda essa movimentação operária deixou alguma semente, alguma coisa aconteceu. E aconteceu num nível institucional, como a promulgação dessas leis, os debates parlamentares acabaram ecoando. Não é à toa que a partir de 1930, com Getúlio Vargas, a legislação social vai se acumulando ao ponto de chegar em 1943 com a consolidação de toda essa legislação, a nossa ainda vigente, por enquanto, CLT, a consolidação das leis do trabalho. Para constituir, digamos assim, para você reconstituir todo esse panorama de como se organizavam os trabalhadores antes de 1930, é muito difícil você não fazer esse contraponto com tudo aquilo que acontece a partir de Getúlio Vargas em 1930. O que o Vargas vai fazer, eu acho que de mais importante, vai ser destruir a autonomia sindical da classe operária no Brasil e construir a sua antítese, que é a heteronomia sindical. Na Primeira República, os sindicatos operários eram institutos de natureza jurídica privada e, a partir dos anos 30, eles vão sendo lentamente, e não sem resistência, mas vão sendo lentamente transformados em órgãos do Estado, como são ainda hoje. Antes de 30, os sindicatos eram livres, eles para se organizarem, eles bastavam informar, né, nos setores responsáveis, a polícia e tal, o registro. Os anarcossindicalistas nunca entraram nessa espécie de armadilha que foi, essa camisa de força que foi o Sindicato de Estado, criado pelo Vargas depois de 1930, apoiado, como se sabe, na experiência fascista italiana de Benito Mussolini. Vargas é um cara inteligente, ele pega as reivindicações dos trabalhadores e transforma em legislação, porque ele está vendo lá com a Carta del Lavoro do Mussolini na Itália, que foi uma maneira que o Mussolini usou para atrair os trabalhadores. Controlar o movimento operário. E Vargas vai ser muito hábil nesse sentido. Os anarquistas resistem, mas aos poucos eles vão perdendo o famoso vetor social e sindical, porque o Estado vai invadindo o mundo sindical. Os sindicatos, a partir de 30, são enquadrados, são aprisionados, ou digamos assim, o Estado tenta, digamos assim, absorver para dentro dele, né, todo o vigor da força dos trabalhadores. Os sindicatos não aderiram porque quiseram ao varguismo. Vargas, quando ele faz essa legislação, ele diz o seguinte: nós vamos garantir direito, mas para garantir direito o sindicato tem que assinar um acordo com a gente, aceitando a nossa legislação. Dessa maneira, o trabalhador sindicalizado nesse sindicato vai garantir o seu direito. Então, quer dizer, ele muito inteligentemente diz assim: todos aqueles que não quiserem aceitar estão fora. Então, aposentadoria, semana inglesa, seja lá o que for, estão fora. Os anarquistas que, digamos, que viveram esse período anterior, eles, nesse momento de instituição do sindicato de Estado, eles realmente não se dobram, não se subordinam a essa nova lógica, não se enquadram dentro do novo modelo. Há um movimento intenso de repressão em relação ao movimento anarquista por ser essa corrente mais forte, mais aguerrida e que não faz conchavo, não faz aliança
Capital é o capital, o trabalhador é o trabalhador, e a gente está aqui para lutar contra o capital, contra o patrão, contra o Estado, que é uma correia de transmissão dos interesses da classe dominante junto aos trabalhadores. Então, ponto, não há possibilidade de negociação. E aí, como não há, a gente tem os nossos sindicatos, a nossa forma de organizar, nós não vamos aderir. E aí surge um grande problema, porque se a gente também não vai aderir, nós também não vamos conseguir garantir direitos para os trabalhadores. Esse é um dos momentos de enfraquecimento da luta dos anarquistas, exatamente porque eles não querem fazer o conchave, eles não querem fazer aliança, eles não querem ceder. Talvez alguns dissessem assim, teriam sido mais inteligentes se cedessem, mas se ceder não seriam anarquistas. Mas isso também não quer dizer que os sindicatos e a luta dos trabalhadores depois de 30 tenham deixado de ser um caso de polícia, né? Mesmo dentro dessa tentativa de domesticar a classe, né? Todo o processo de revolta dos trabalhadores ele é combatido de uma forma violenta pela polícia, pelo Estado. Quando a gente pesquisa sobre 1917, os movimentos, né, que geraram a greve em 1917, surge uma primeira constatação. Há pouquíssimos materiais sobre o assunto. E onde está a memória dessa greve? Onde você vê a memória nos livros de história e mesmo nos ambientes operários de hoje? Ela se apagou. Quer dizer, e por quê? Né? Por que isso? Como é que pode um movimento dessa envergadura, com o impacto que tem na realidade não só de São Paulo, mas do Brasil, e se dissolver? E por quê? Né? Por que apagaram a história desses homens, dessas mulheres, desses anarquistas, dessas anarquistas? Por que tiraram a história desse pessoal da história? Só pode ser por uma razão. Porque é uma história de radicalidade, de muita radicalidade. Porque eles sempre foram alvo da repressão. Eles em vários momentos tiveram sua imprensa invadida, suas organizações fechadas. Havia uma vigilância constante sobre a atuação dos anarquistas. O anarquista ele tem uma característica muito curiosa, né? Todo anarquista é um arquivista. Porque como ele sabe que o Estado vai queimar os seus documentos, como ele sabe que o Estado vai, na primeira oportunidade, vai jogar fora tudo que ele tiver e vai queimar, ele sabe que ele tem que ter a preocupação de guardar. E onde é que você pode encontrar informações sobre essa greve? Aqui, né, nos documentos que restaram, né, nos jornais de época, nas revistas. Acho que não só o Edgar, como todos os coletivos, né, todas as pessoas que estavam no anarquismo, eles tinham esse ato de guardar. O Edgar era como um guardião dessa memória coletiva, né? Eu não acredito que seja uma ação só individual. Eu acho que ele seja uma pessoa muito importante junto com esse coletivo que era de todos os outros anarquistas que estavam lá. E esse ato dele construir o arquivo e também deste arquivo dele receber memórias de outros arquivos e de outras coleções fizeram com que a gente tivesse acesso a publicações como a Plebe e a possibilidade de agora, 100 anos depois, o jornal ser impresso numa edição facsímile. Mas também os registros dessa greve com certeza permeiam toda a documentação da administração pública de São Paulo nessa época. Então, eu acho que nós temos ainda muito o que pesquisar, porque a historiografia que escreveu, que se deteve a escrever sobre a greve 17, ela não dispunha da disponibilização dos documentos que hoje nós temos. Cada fichinha tem que todos os países onde o movimento anarquista é mais claro. O espectador ficar a saber esta papelada trazendo a naftalina, mas é a única maneira de combater os vermes do papel, já que os vermes do Estado, esses só podem ser combatidos de outra forma. A lanterna é esta. A verdade, a guerra social, a plebe, as comunas livres de Israel. Sem a presença dos anarquistas, muito possivelmente essa greve não teria acontecido. A greve de 17 foi a entrada de São Paulo no século XX. Uma greve que é, sem sombra de dúvida, um marco
para a classe trabalhadora brasileira. 17 não está 100 anos para trás, talvez esteja 100 anos na frente. Isso, essa história, essa coisa que a gente não vai deixar morrer. Nesse momento da greve, os anarquistas puderam, por ter hegemonia do movimento sindical e social em diferentes frentes, puderam dar vazão a essa revolta popular e criar, de fato, um processo, sim, insurrecional, revolucionário, importante, sem igual na história do Brasil até hoje. Precisa sempre ressaltar uma coisa: o heroísmo, a coragem, a honestidade, ou tudo do movimento anarquista e social, sindicalista revolucionário brasileiro. São absolutamente, não sei como dizer, heróis límpidos. Raramente se encontra um grupo, uma pleiade com tanta dedicação. Eu gosto muito de uma frase lapidar do Camus, que está no Homem Revoltado. A gente conhece muito o Camus como Prêmio Nobel da Literatura, um grande escritor, mas ele tem uma obra ensaística muito interessante, que ele define a estratégia da negação afirmativa. Aquele que diz não à opressão, diz sim a si mesmo. Então, esse é o início de um exercício de você lutar contra a opressão. Primeiro você precisa dizer individualmente não a ela e depois juntar as forças para enfrentá-la. O legado geral acho que pode se resumir na ideia de auto-organização, né? A ideia de auto-organização, quer dizer, ninguém vai defender melhor os nossos direitos, as nossas reivindicações, do que nós mesmos, devidamente reunidos, devidamente organizados. O que fica de legado é que, primeiro, aprender em que país nós estamos e que oligarquia nós temos que tratar. O que nós temos de legado é que quando um setor de classe, um setor de classe, é determinado e luta até o fim, pode conseguir vitórias, sim, e pode encostar na parede essa oligarquia escravocrata até hoje. Appena alzata, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao alla mattina. Appena alzata, in risaia mi tocca andare. E fra gli insetti e le zanzare, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E fra gli insetti e le zanzare, un duro lavoro mi tocca fare. Oh mamma mia, oh che tormento, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 oh mamma mia, oh che tormento, io ti invoco ogni domani, io ti invoco ogni domani, mi sono alzato, io ti invoco ogni domani. Partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire, e se muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire,
montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior, e le genti che passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno mi diranno che bel fior, e questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano morto per la libertà.